Oi, pessoal. Estou aqui para matar um pouco da saudade, para dividir com vocês, porque eu sinto falta demais de todo mundo. Mas eu precisei desse tempo para me entender, para aceitar tudo que eu venho passando, né? Porque era saindo de uma situação de saúde, caindo em outra. Faz 1 ano e meio que eu estou usando oxigênio, né? Como a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu já tenho problema de asma, pelo menos o pessoal de Pernambuco sabe. Mas eu tinha minha vida normal, né? Apesar de ter uma paralisia frênica no diafragma do lado direito. Vim aqui para São Paulo tem 5 anos e até o ano passado, em junho, estava tudo bem. Não sei explicar porquê, mas como é que o tempo muda muito, fica frio, fica calor. Eu comecei a ter pneumonia de repetições, volta e meia eu tinha, e desesperada, porque 2020 começou a pandemia, meu medo era terrível, eu cuidava de tudo, assim, para não ter, porque eu já tinha medo do pulmão, e eu via as pessoas morrendo, porque exatamente era o ponto-chave, o pulmão. E, por ironia do destino, passei 2020, 2021, sem pegar o Covid, mas várias vezes internada com pneumonia. E no final de 2021, eu fui internada com a pneumonia muito grave. Fiquei 22 dias internada. 5 dias na UTI, mas não era Covid. Só que depois desse internamento, minha saturação já não segurava mais. Toda vez que tirava o oxigênio, ela baixava demais. E aí eu voltei para casa usando oxigênio, que era para ser só por um tempo, até estabilizar. Mas infelizmente não foi assim. Os médicos não entendem, a gente não entende, eu sei que Deus entende. E aceitei esse propósito que Deus tem comigo, é com Ele que eu quero, se eu puder, conversar, orientar e ajudar outras pessoas, né, com essa minha situação. Então, mesmo assim, eu continuei dando aula, que eu só usava o oxigênio à noite. E eu ensinava em 2 escolas aqui, né, que eu estava trabalhando para o Estado. Só que quando praticamente estava decretado o final do Covid, em agosto do ano passado, eu peguei o Covid. E esse foi o pior dia da minha vida, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí a gente se desespera pela distância da família. E por tudo que faz, né, o processo. Quem tem Covid, que não pode chegar ninguém perto e tal. Porque morrer a gente não tem perto. Eu não tenho medo, não. A gente tem receio de sofrer antes de morrer, né? Ficar em cima de uma cama e tal. Mas morrer todo mundo vai. E a gente vai no dia que Deus já tem tudo escrito em uma lei para a gente. Mas isso foi bem difícil para mim. O desespero pela saudade da família. E automaticamente os médicos não me autorizavam a viajar por causa da pressurização do ar. Então, com oxigênio, não. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu desmoronei, eu digo a vocês, eu entrei em depressão, eu achei que eu não ia aguentar, eu não queria falar, vocês viram que eu sumi da internet. Eu estava com um canal no YouTube, nada eu quis mais fazer, nada. Eu não sabia, na realidade, fazer. Não é que eu desisti de mim, eu não sabia o que fazer. Mas estava difícil, não sabe, caminhar. E aí eu comecei os tratamentos no hospital daqui, que é muito bom. E vários exames e vários exames. E aí, para eu esticar muita conversa, os médicos não chegavam
a um diagnóstico final. Por quê? Eu tive Covid e o Covid deixou uma sequela no meu pulmão, como se fosse uma perfuração pequenininha, só que enrijecida, chamada fibrose. E aí, eles automaticamente isso dificultava a questão do oxigênio, né? A entrada e distribuição do oxigênio. E vários exames. Então, aqui eu moro em Marília, no interior de São Paulo. Eu fui orientada para procurar uma outra cidade aqui perto, Botucatu, que tem especialistas e uma equipe multidisciplinar em pulmão. Então, eu estou fazendo acompanhamento lá e aqui, né? Mas, de antemão, o que eu posso dizer a vocês, que é bem difícil, e vou me segurar para não chorar, é que, lógico, Deus pode tudo e eu acredito em milagre. Minha vida está entregue das mãos dele, mas os médicos já disseram sem possibilidade de eu viver sem isso aqui, a menos que faça um transplante de pulmão. Então, isso de transplante de pulmão, para mim, era tão longe de mim, sabe? E aí eu quero aproveitar para dizer a vocês que têm parentes e tudo, quando tiver oportunidade, doem os órgãos, porque um órgão pode salvar outra vida. De repente, uma vida pode salvar inúmeras vidas. E eu sei agora, porque aí eu precisei me aproximar de grupos que estão na minha situação. Tem gente que está na fila há 2, 3 anos esperando por um transplante de pulmão. Então, assim, a gente não sabe, né? O meu diagnóstico, se for ler no Google, né, que a gente faz isso, é assustador, porque eles dizem que depois que descobre o diagnóstico, é de 2 a 4 anos de vida. Mas é fibrose pulmonar idiopática. A fibrose eu já expliquei para vocês. É como se uma pessoa tivesse queloide. Então, os furinhos que tiveram do Covid, ele não fecha, ele fica durinho. Então, tem esses problemas. Idiopática são situações, quem for médico vai ouvir, vai concordar, eu não vou falar exatamente com as palavras, mas para dizer que idiopáticas é que eles não sabem a causa, não sabem o porquê, nem como. Por quê? Essa fibrose também pode ser uma reunião de sintomas de outras doenças, como o reumatismo, sabe? Como várias outras causas mesmo patológicas que podem ter contribuído para isso, e não só o Covid. Por isso, gente, eu precisei desse tempo para aceitar, para entender, para lidar com o oxigênio, para me ver com oxigênio, para agradecer a Deus que eu poderia ter morrido, e esse para mim é o melhor presente. Eu não estou triste, eu estou muito grata a Deus. Eu sinto falta de ver meus amigos e os meus parentes, disso daí eu não posso negar. Mas, se Deus tem um propósito comigo, eu vou até o fim. Que quem me conhece sabe, eu vou até o fim. De vez em quando, assim, ainda não dá para brincar. Mas eu sei que daqui a um tempo eu vou conseguir lidar com isso de uma maneira mais leve. E aí a gente pode brincar com isso. Eu ainda tiro as brincadeiras que falo que isso aqui dá para pelo menos segurar um pouquinho as bochechas, viu? Porque as bichas estão gordas. Antes que eu estava esperando elas baixar um pouquinho para ver se cabia no celular, para poder eu falar. Mas é isso. Eu peço orações de todos vocês. E eu resolvi gravar um vídeo, porque se eu fosse, né, para falar para cada um, além de eu cansar muito,
eu não ia conseguir alcançar todo mundo. E, de um certo modo, nas redes sociais é melhor. Então, por enquanto é isso. Eu vou dando notícia a vocês. Tudo de bom. Um beijo. Fica com Deus.